Boa noite a todos. Eu me chamo Paulo Góes, coordeno no Brasil o programa COR, que é um programa global para o estudo da equidade em saúde bucal, e nós temos entre os nossos eixos transversais o eixo formativo, que proporciona o webinar e cursos de formação de diferentes contextos. Eu queria dar boa noite a todos e dizer que vocês, aqueles que queiram nos seguir, podem seguir através do perfil Programa Cor Brasil. E essa noite nós vamos estar recebendo o Dr. Edson Lucena, coordenador geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, e também o professor Samuel Moisés. Eu vou deixar as apresentações para o Reni Silva, porque eu sou absolutamente suspeito de apresentar duas pessoas a quem eu tenho grande relação de amizade, admiro, gosto e vou estar aqui concentrado nas observações. Muito obrigado, doutor Edson, professor Samuel, por ter aceitado também participar desse webinar, que também ficará gravado na página do Programa COR Internacional. Muito obrigado a todos pela presença. Vou passar a palavra para o Renes, que vai coordenar esse seminário. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, a mais um webinar do nosso programa CORE aqui no Brasil. Esse é o nosso 6º webinar desse ano e é o último desse ciclo de 2025, 2026, e já estamos nos preparativos para uma programação mais que especial. E com muita felicidade que a gente encerra esse ciclo, trazendo o nosso coordenador-geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, e também o professor Samuel Moisés, para dialogarem sobre as ações econômicas propostas pela nossa Política Nacional de Saúde Bucal. Aos que ainda não conhecem o programa CORE, ele é um programa internacional de pesquisa financiado pelo Instituto Nacional de Pesquisa, Saúde e Cuidado do Reino Unido, que tem como objetivo geral reduzir as desigualdades sociais e melhorar o acesso aos serviços odontológicos de comunidades vulneráveis. Para isso, alguns pacotes de pesquisa vêm sendo desenvolvidos nos eixos de iniquidades em saúde bucal, determinantes comerciais da saúde e também as reformas dos serviços de saúde. Isso vem sendo desenvolvido em 4 países, na Colômbia, no Brasil, no Quênia e também na Índia. Além disso, nós temos alguns componentes centrais, como o envolvimento e engajamento comunitário, o treinamento e construção de capacidades, que é quem fomenta essas atividades de formação online, mas também de formação presencial, e também a atividade de monitoramento, avaliação e advocacia. Então, quem quiser conhecer mais sobre o programa COR, é possível através do website e no Instagram do Programa COR Brasil, é onde nós publicamos as nossas ações locais. Então, fiquem todos convidados a nos conhecer melhor. E nessa noite, a gente recebe essas duas potências, o professor Edson e o professor Samuel, que irá falar sobre a temática da equidade como eixo de ação da Política Nacional de Saúde Bucal no Brasil. O professor Edson Ilan, da UFPB, e atual coordenador-geral de saúde bucal, e o professor Samuel Moisés, da PUC-PR, e também da Universidade Federal do Paraná, aos quais a gente desde já agradece, mais uma vez, a possibilidade de estar aqui conosco compartilhando o conhecimento de vocês. Então, nós iremos iniciar pelo professor Edson Ilan a fazer a sua apresentação, que ele é graduado em odontologia pela Universidade Federal da Paraíba, mestre e doutor em ciências da saúde pela Universidade de Brasília, professor adjunto do Departamento de Clínica e Odontologia Social da UFPB, e tem uma larga experiência em gestão, onde já foi coordenador municipal de saúde bucal de João Pessoa, foi assessor técnico da Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, também atuou como coordenador geral de provimento profissional do Ministério da Saúde, e atualmente é o nosso coordenador geral de saúde bucal do Ministério da Saúde. É o quem eu tenho muito orgulho que está aqui, pois foi meu orientador de mestrado e doutorado, deixar essa informação registrada nesse momento. Então, professor, uma alegria para a gente estar recebendo você aqui. Pode ficar à vontade para fazer a sua explanação. Valeu, Renes, muito obrigado. Então, boa noite a todos e a todas. Quero começar aqui saudando o professor. O professor Paulo Góes, deixa eu
aqui que ele pegou. Então, é um prazer estar aqui com o professor Paulo Góes, parabenizo pelo projeto, professor. É um projeto de impacto mundial, isso é importante destacar, né? Essa semana eu estive, semana passada, né, estive lá na COP, né, na Suíça, então na COP6, e aí tive a oportunidade de conversar com o Dr. Benoit, e aí ele comentou sobre o projeto, então saudou, e disse que também a OMS vem acompanhando, então saúde, parabenizo o Rennes pelo seu trabalho também que vem desenvolvendo, e em seu nome toda a equipe que compõe o CORE. Para mim é uma honra estar aqui nesse espaço também compartilhando esse momento de fala com o professor Samuel. Para mim sempre foi uma grande referência. E aí, então, saudar a todos que estão aqui assistindo, participando e que vão ter oportunidade de dialogar, alguns que fazem tempo que eu vi, mas de forma virtual é sempre bom também, dar uma acalmada, assim, nós nos vermos. Então, eu preparei aqui, Rennes, eu estou a tentar marcar aqui também, mas dando o meu tempo, você para, tá? Você me avisa, por gentileza, para que a gente tenha esse espaço aí mais para a gente trocar as informações, conversar. Então, acho que esse tema, né, da equidade como eixo de ação da Política Nacional de Saúde Bucal é um tema que traz bastantes reflexões, e aí eu inicio aqui comentando sobre um trabalho aqui, um documento, uma diretriz que foi publicada pelo Ministério da Saúde em 2022, mas que ela traz algumas estratégias, né, para a gente minimizar, mitigar as inequidades, e aí o próprio material do Ministério da Saúde, ele traz as diferentes estratégias, aquelas, né, não são únicas, né, então nós temos estratégias voltadas para a gestão, estratégias do ponto de vista de financiamento, né, e aí em financiamento que eu vou reportar mais o financiamento do governo federal, tipos de oferta de serviço, aonde eles são ofertados, como eles são ofertados, tem a estratégia importante também do apoio técnico, né, como é que a gente realiza esse apoio técnico no intuito, né, de minimizar ou mitigar as inequidades, além de outras diversas ações complementares, nos diferentes contextos, nas diversas regiões. E alguns dos resultados, né, para a gente ter ideia, por exemplo, do censo das UBS, que foi realizado em 2024, quando a gente faz esse resgate dos principais obstáculos enfrentados na consolidação de uma atenção primária resolutiva, equitativa e de qualidade no SUS, né, o censo nos mostra algumas a gente aqui tem trabalhado nesses 6 grandes itens, né? Logicamente, eu estou fazendo esse recorte mais amplo da atenção primária para daqui a pouco entrar mais especificamente nas questões do Brasil Sorridente, mas entendendo que o Brasil Sorridente ele não pode ser visto como uma política isolada, né? Então, e especialmente o seu grande carro-chefe, né? O seu grande número de serviços, maior número de serviços, que são as equipes de saúde bucal. Então, as equipes de saúde bucal estão inseridas nesse contexto das UBS e que tendem, né, a funcionar, a ter os problemas semelhantes. Então, o censo da UBS nos demonstrou, né, um primeiro obstáculo para essa consolidação seria o acesso e a equidade, né, a necessidade da gente ampliar esse acesso, reduzir esse tempo de espera, né, essa oferta limitada de ações e serviços, diversas barreiras que existem, especialmente para grupos vulneráveis. Nós temos o obstáculo da infraestrutura e a condição de trabalho, né, que é a questão da estrutura física, do ambiente, algumas vezes pouco acessíveis, a escassez de equipamentos, insumos, alguns recursos básicos. Nós temos o obstáculo do modelo de atenção, né, e aquele modelo de atenção que é centrado numa oferta reduzida de práticas de escopo, né, com essa muitas vezes a baixa resolutividade, a dificuldade na continuidade do cuidado.
Então, outro obstáculo seria da informação e inovação tecnológica, né, a necessidade da gente ampliar essa informatização, a integração, e aí, especialmente na saúde bucal, como é que a gente integra, por meio de sistema, a nossa rede de atenção à saúde bucal. O outro desafio, que é o da promoção da saúde e a intersetorialidade, né, essas ações pouco estruturadas, a necessidade da gente aprimorar a articulação da política, e agora, né, voltado da saúde bucal, da política de saúde bucal, com as outras políticas públicas, né, e essa participação social, e por fim, aqui o outro bloco que a gente destaca, que é a questão do financiamento e da gestão, né, essa necessidade de se ampliar esse investimento, né, a necessidade de se investir na gestão, na gerência, nesses instrumentos de planejamento, avaliação, né, monitoramento. Então, são obstáculos que a gente, a partir do censo, o Ministério da Saúde vem destacando. Só para vocês terem uma ideia de como é que se dá esse financiamento federal, né, da atenção primária, em torno de 40%. Né, isso aqui é um investimento ano, pensando aqui 2024, né, quase 40%, a gente está esse estímulo à implantação, ao custeio, e aí dos diversos tipos de equipes da atenção primária, né. Tem uma outra parte considerável, que a gente está falando aí em torno de 22%, que se trata das emendas parlamentares, e em terceira colocação aqui, né, dos maiores gastos, a gente tem esse custeio dos agentes comunitários de saúde. E aí, né, na gestão, especialmente agora, do ministro Padilha, quando ele faz esse resgate da Saúde Brasil 360, onde ele coloca, né, onde ele traz a estratégia de saúde da família como esse centro de ação, essa atenção primária como esse centro da ação, né, no modelo estratégia da saúde da família, aquele que recebe maior número de investimento do governo federal, né, e que tem trabalhado a equidade, o vínculo e a qualidade no cuidado, essa priorização da estratégia de saúde da família como esse centro de produção de vida em cada território, né, com as suas diversas frentes, né. Então, quando a gente está falando dessa priorização da atenção primária, a gente está falando da qualificação da saúde da família, a gente está falando do programa Mais Médicos, a gente está falando da retomada das equipes EMULT, né, desse financiamento, desse cofinanciamento federal e da ampliação da retomada dos investimentos na construção das UBSs, aquisição de combos das unidades móveis, os kits telesaúde. Então, a gente está falando nesse fortalecimento e no aumento do financiamento de equipes específicas, né, que vai ter esse olhar especialmente da equidade, então, consultório na rua, da prisional, fluvial, ribeirinhas, todos esses tipos de equipe, o aumento do compartilhamento do cuidado da atenção primária com a atenção secundária, né, e aí agora tem especialistas, na parte da informatização, esse investimento nas melhorias do prontuário eletrônico, e aí também o Brasil Sorridente, ele está aqui, né, nessas estratégias de priorização da estratégia de saúde da família, da atenção primária. Para a gente ter uma ideia, né, atualmente a gente tem quase 1 milhão de profissionais na atenção primária, distribuído nas diversas profissões, e aí a gente está falando de mais de 100 mil equipes que são cofinanciadas pelo Ministério da Saúde, que estão organizadas em quase 45 mil unidades básicas de saúde. O cofinanciamento da atenção primária, ele faz, né, a partir de 2024, ele faz esse grande resgate da equidade. Então, a gente consegue superar aquele modelo de plano de saúde que o Previne trazia, né, que era olhando basicamente nos cadastros. Então, o plano de saúde é isso, né, você ganha quanto mais pessoas estão lá cadastradas, não quanto mais as pessoas usam. Então, com esse novo cofinanciamento, a gente quebra isso com esses 3 componentes,
o componente principal, que é o componente de equidade, que é o componente que traz previsibilidade para o gestor. Então, o gestor sabe que minimamente vai ter aquele valor. E esse componente fixo, né, que antigamente a gente pode fazer uma comparação com o PAB fixo, ele tem esse componente de equidade que ele vai olhar o IVS e o porte populacional. Com base no índice e nesse porte populacional, aí criou-se o índice do IED, né, que é o índice de equidade e dimensionamento. Então, isso já dá um valor fixo por equipe. Ele traz um outro componente, que é um grande avanço, que é o do vínculo e acompanhamento. Para o Ministério da Saúde não basta só eu ter pessoas cadastradas. Nós tínhamos o UBS com 80 mil pessoas cadastradas, tinham pessoas cadastrando em porta de shopping. Então a gente vai olhar para o cadastro, e aí quando a gente olhar esses cadastros, uma boa parte era nome e CPF, então não tinha uma informação qualificada. Então a gente resgata essa questão do vínculo, né, do cadastro completo e do acompanhamento, né, dessas pessoas, elas serem acompanhadas por profissionais de nível superior, e aí ele tem um adicional para alguns critérios de demografia, de vulnerabilidade, de completude desse cadastro. Por último, o outro componente é o componente qualidade, que são os indicadores, que é o que o Ministério da Saúde vem trabalhando nos últimos meses e indo em todos os estados para que possa discutir que seja indutores de boas práticas a partir do componente de qualidade. E aí, no Brasil Sorridente, né, todas essas nossas normativas principais, né, não são todas, mas as principais normativas que vão direcionar esse trabalho da Coordenação Geral de Saúde Bucal, dos serviços de saúde bucal, das gestões municipais, estaduais de saúde bucal, e aí, então, eu faço o destaque aqui, né, nas diretrizes também que ela traz, ela reforça essa busca da equidade como um norteador da Política Nacional de Saúde Bucal. A gente, né, reforça, né, que a Política Nacional de Saúde Bucal, né, nos seus diversos eixos de ação, mas que, para, de fato, essa consolidação da política do Brasil Sorridente, tem que haver, né, uma ação efetiva de equidade para que esses eixos eles sejam implementados da forma que a população necessita. Então, no eixo da atenção primária, da atenção especializada, hospitalar, monitoramento e avaliação, então, nos seus diversos eixos de ação, né? Então, um outro avanço para que a gente busque essa equidade, né? A gente está falando da rede de atenção à saúde bucal e o quanto é que, quando essa equidade está presente na unidade básica de saúde, isso a gente consegue mitigar, minimizar e reproduzir para os outros espaços. O oposto também ocorre na medida em que, na unidade básica de saúde, esse centro da nossa rede de atenção, à medida em que a equidade não está presente, né, isso também se reproduz, como a gente vê os diversos estudos, quando a gente analisa, por exemplo, a prótese dentária, a oferta da prótese dentária, do ponto de vista raça-cor. Então, para a gente ter uma ideia do nosso serviços existentes, né, então, com esses mais de 32 mil equipes, né, dessas 11 mil equipes, são equipes, quase 12 mil equipes, são equipes que recebem um recurso adicional por estar em áreas de quilombola e assentamentos, né, então, esse olhar, né, esse financiamento, buscando a equidade. Atualmente, né, quando a gente olha essa série histórica, a gente conta aí com mais de 34 mil equipes, e essa diferença aqui, então aqui eu estou falando de 32 mil, porque aqui é a competência agosto, mas quando a gente vai para a competência atendimento, né, que isso vai depois, a gente está com essas 34 mil equipes, e aí a gente consegue resgatar, né, o governo Lula, a gestão Lula consegue resgatar a prioridade do Brasil Sorridente, e aí, então, conseguimos aumentar em mais de 4 mil equipes de saúde bucal e, consequentemente, aumentamos os números de atendimento. Quando a gente olha, né, que ainda, né, essa quantidade, temos 54 mil equipes de saúde da família para 34 mil,
equipe de saúde bucal, né? Então, temos um bom caminho a percorrer. Quando a gente olha essas 34 mil, do ponto de vista da equidade, olhando essa classificação de IVS, então, quase 100% dos municípios de muita alta vulnerabilidade ou alta vulnerabilidade tem, no mínimo, uma equipe de saúde bucal, né? Então, o que é bom para demonstrar essa nossa distribuição um pouco mais equânime. Quando a gente faz esse olhar dos 5.571 municípios, né, a gente tem 351, isso quando a gente olha o mês de setembro, julho. Quando a gente olha o mês de julho, 351 municípios não têm equipe de saúde bucal. 47% eles estão na região sudeste. E aí, quando a gente faz esse recorte, então a gente está falando especialmente aqui de São Paulo, Minas, ele tem também, né, pegando um pouco do sul ali, Rio Grande do Sul e Paraná. Quando a gente vai olhar, né, aprofundar esses dados dos 351 municípios que não têm equipe de saúde bucal, né, isso olhando um único mês, tem um grupo aqui, que são 158 municípios, que quando a gente olha nos últimos 12 meses, eles tiveram em algum momento. Então, às vezes é um problema de cadastro, duplicidade, coisas mais burocráticas. Mas a gente tem um grupo aqui, a gente está falando de 193 municípios, que nesses últimos 12 meses, eles não tiveram equipe de saúde bucal, né? Então, isso representa em torno de 4% dos municípios do Brasil. A gente olha esses municípios, né, esses 193 aqui, que não tiveram equipe de saúde bucal nos últimos 12 meses, a gente tenta agregar, né, por algumas características, a maioria aqui, Sudeste, menor de 20 mil habitantes e com IVS baixo. Então, quando a gente olha o Norte, né, então já é menor, são os com IVS alto. Esse recorte, né, da nossa cobertura, em torno de 46%, 47%, quando a gente olha por UF, a gente tem apenas 8 estados que não têm uma cobertura maior ou igual à cobertura do Brasil. Quando a gente vai para as capitais, isso já inverte. Então, a gente só tem... Deixa eu voltar aqui. Então, quando a gente olha, né, 8 estados não têm cobertura, quando a gente olha por capital, apenas 8 não tem. Né? Então, não chega na nossa... Não, desculpa, só 8 aqui, né, que é daqui, ó. Só 8 que tem, igual ou maior. Isso aqui é a linha do Brasil. Então, essa dificuldade da cobertura, né, igual ou maior das 47%, isso a gente vê o quanto que isso também está concentrado nas capitais. Vou passar esse dado aqui da UBS, mas eu quero, né, também já indo finalizando aqui alguns resultados do SB Brasil também, que ele demonstra, né, quando a gente olha esse acesso, né, o quanto é que das pessoas que nunca foram ao dentista, a gente faz esse recorte por renda, né, o percentual é maior das pessoas abaixo da linha da pobreza. Quando a gente vê, né, quem foi no último ano, isso se inverte, né, quem tem mais, recebe mais dos salários mínimos. Quando a gente faz o recorte pelo recebimento do Bolsa Família, também de quem nunca foi, né, então o maior percentual de quem recebe, então isso é um recorte, né, da iniquidade que a gente percebe no dia a dia, encontra no dia a dia ainda esse desafio para enfrentar, né, para superar, para buscar superar a questão da iniquidade. A unidade odontológica móvel é uma importante ferramenta, né, para a estratégia de saúde da família, para aquelas equipes, para ampliar o acesso às áreas remotas, e o estudo do professor Ângelo tem demonstrado o quanto que essas unidades móveis têm chegado em zona rural, em áreas de grande vulnerabilidade. Então ela busca fortalecer essa estratégia da atenção primária,
ela ajuda, né, a financiar, aumenta o financiamento dessa estratégia de saúde da família e busca promover uma equidade e uma justiça distributiva, porque a critério de entrega utiliza questões odontológicas, né, necessidades de saúde bucal e condições do município. Seguindo, né, a nossa rede também, os centros de especialidades odontológicas, por meio da adesão à rede Cuidar da Pessoa com Deficiência, também ela é essa importante estratégia de equidade. Mesmo assim, metade dos CELs aderiram a essa estratégia. A gente percebe que os centros de especialidades odontológicas, ele não seguiu aquele aumento exponencial que estava tendo, né, nos últimos anos. De toda forma, o número de procedimentos especializados, ele vem conseguindo aumentar. No caso dos CELs, existe uma portaria de 2017, que é um incentivo para atenção especializada aos povos indígenas. Então, os serviços que estão nessas regiões, CELs, laboratórios, CAPs, eles recebem um adicional por estarem nessas regiões. Né? Nesse intuito, assim, da gente garantir uma expansão de um serviço de especialidade, né? Criou-se o CELzinho, um SESB, né? Nesse intuito que é para municípios menores de 30 mil habitantes, com a cobertura superior a 75%, que permite isso, municípios menores, gestores com maior dificuldade financeira, um tipo de CEL menor que vai possibilitar o atendimento especializado nas principais áreas que ele achar. Isso, em breve, a gente vai estar publicando uma portaria que vai estar tirando os represados. Aqui, então, a gente percebe uma grande concentração na região Nordeste, né, região Sul e Sudeste, com percentual próximo, e o Centro-Oeste, sem nenhum serviço desse. O Laboratório de Prótese Dentária também, essa importante ação do Brasil Sorridente, que tem um grande caráter de equidade. Os estudos que a professora Sônia tem realizado, isso tem demonstrado, né, a gente vem aumentando aí mais de 1.200.000 próteses no último ano, foram produzidas. Essa produção, ela se concentra nas próteses totais, nas próteses parciais removíveis. A prótese unitária, ela ainda é um grande desafio da gente ampliar essa oferta, especialmente ao longo dos anos, e a região Nordeste é esse que teve o maior salto de produção, de oferta de prótese dentária, quando a gente olha de 2005 a 24, então isso, né, antes de 2004, nenhuma prótese era oferecida para a população pelo SUS, né, ao longo desses 20 anos a gente percebe as equipes que passaram a ofertar, embora não sendo especialidade mínima, os CELs que ofertam essa prótese dentária, a gente vem trabalhando, né, teve a publicação dessa lei, e aí agora, né, voltado para o público das crianças fissuradas, a obrigatoriedade de garantir esse atendimento, né, e a gente ainda tem, no território, crianças com 12 anos de idade. Esses dias eu estava, por exemplo, em Santarém, e lá uma senhora de 70 anos, um pouco mais de 70 anos, que não tinha feito a cirurgia, e o sonho dela era fazer a cirurgia para ela poder passar batom, e aí fez a cirurgia, passou o batom do jeito que ela queria. Então a gente percebe que esse ainda é um grande desafio, e aí a importância da equipe de saúde bucal, as equipes fazerem essa busca ativa, né, e durante a gestação, enfim, ajudar as mães na identificação dessa situação. A gente vem trabalhando na revisão, né, junto com a SAIS, a Secretaria da Atenção Especializada, na revisão desse guia para atenção à pessoa com deficiência. A questão da violência contra a mulher também foi publicada a lei. A gente vai vai trabalhar num curso para qualificar as equipes de como acompanhar, como atender, como receber essas mulheres que são vítimas. A gente tem um material que prevê, mas que ajuda para que as equipes trabalhem na prevenção, na identificação,
mas a gente precisa agora avançar para os casos que acontecem, né? Como é que essas equipes vão atuar. Então, basicamente, 3 pontos que eu quero destacar aqui, que tem a ver especialmente com a nossa temática, né? A revisão da portaria da prótese dentária, a portaria do CEL, SESB, e a atualização de alguns procedimentos que possam ajudar, né, nessa estratégia de equidade. E aí, nos últimos 3 anos, né, o governo resgata o financiamento, o investimento no Brasil Sorridente, né, saindo de 1,5 bilhão para mais de 4,2 bilhões de investimentos no Brasil Sorridente. E aí eu quero convocar a todos para que a gente trabalhe no intuito de que a equidade em saúde bucal ela não pode ser apenas uma meta técnica, né, mas um compromisso com a justiça social, com a redução das iniquidades, com o direito à saúde. E aí o governo Lula é esse olhar que tem a saúde bucal como um direito de todos. Então, agradeço, mais uma vez, devolvo a palavra. Obrigado, professor Edson, pela explanação. São muitas as ações, né, que o governo vem efetuando, a gente consegue ver isso na prática, mas a gente vai até esquecendo, né, de tanta coisa que vem sendo feita, e colocar tudo isso em uma apresentação é muito legal de ver. Então, agora a gente passa para o nosso segundo momento, né, convidamos o professor Samuel Moisés, que tem doutorado em Epidemiologia e Saúde Pública pela Universidade de Londres, na Inglaterra, e atualmente é professor titular aposentado da PUC Paraná e também professor adjunto da Universidade Federal do Paraná. Tem bastante experiência, né, na área da saúde coletiva, com ênfase na epidemiologia, e atua principalmente nos temas da determinação social, das iniquidades sociais, das políticas públicas, da saúde urbana, da promoção à saúde. Então, era a pessoa ideal para vir dialogar conosco nesse momento sobre essa temática. Então, professor Samuel, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, e fique à vontade para fazer essa explanação. Ok, eu agradeço, Renes, a apresentação tão gentil. Boa noite ampliado agora a todos que foram entrando ao longo da fala do professor Edson, e também aqueles que futuramente poderão, né, acessar o material gravado, que eu sei que vai ficar disponível. Eu quero, em particular, cumprimentar aqui esse meu grande amigo de décadas, professor Paulo Góes, e a sua brilhante, né, maravilhosa equipe, porque Paulo tem essa virtude. Paulo é alguém que busca a pesquisa em rede, ele, para isso, busca financiamento sempre, ele propõe pesquisa em rede e ele realiza pesquisa em rede. E isso é uma enorme capacidade. Rara, poucos bons pesquisadores conseguem fazer essa articulação de uma maneira tão boa, né? Então, meus cumprimentos especiais ao Paulo, mas a vocês também que estão presentes aqui, a equipe ampla que foi montada no Brasil e a equipe maior do Projeto CORE, com a liderança do nosso amigo, né, o Richard Watt, lá na Inglaterra. Eu quero cumprimentar Edson Lucena, essa pessoa que eu admiro muito. Edson fez uma apresentação institucional, ninguém mais apropriado do que ele, né, no calor do momento e no olho do furacão, para mostrar tudo que tem sido feito, as iniciativas mais recentes, a prospecção de futuro que se tem, e o legado, a herança que se pretende deixar para médio e longo prazo para a política de saúde bucal brasileira. Bom, Renes, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, e você me dá o ok aí, tá? Ok. Eu acredito que esteja na tela? Sim, tudo certo. Tá bom. Bom, então o tema é esse, a equidade como eixo de ação da Política Nacional de Saúde Bucal no Brasil, e eu faço essa dupla, que muito me honra, com Edson Lucena, para tratar de um tema
em que, obviamente, eu antecipei que ele falaria na ótica, na visão institucional da Política Nacional de Saúde Bucal, do Brasil Sorridente, das ações, dos programas, dos eixos de atuação, das diretrizes e os diagnósticos, proposições e resultados que vêm sendo alcançados. No meu caso, eu vou fazer uma fala que seja um pouco mais de linha acadêmica, mas não só acadêmica, também a divisão de alguém que foi, por mais de 35 anos, um trabalhador do SUS. Alguns não sabem, mas fui. E eu fui desde dentista clínico, abrindo o 3º turno noturno, num bairro periférico de Curitiba, para adultos e idosos, trabalhadores ou desempregados, e cheguei à gestão, à coordenação municipal aqui na capital da saúde bucal. Eu peguei a rede com 40 clínicas odontológicas e entreguei com mais de 80 clínicas. O que nós temos em relação a esse tema é o marco constitucional. A Constituição de 1988 no Brasil, ela é tão ampla e ambiciosa, no bom sentido da palavra, e ela coloca toda uma seção, um capítulo especial para a Seguridade Social, e aqui o que nos interessa em particular para a saúde. A Seguridade Social inclui ainda a Previdência e Assistência Social. Mas na saúde, em particular, a equidade é um conceito que ocupa um papel central. E isso não pode ser esquecido, porque não foi por acaso que, desde a reforma sanitária brasileira, pré-constituinte, a Constituinte, depois do texto promulgado, elege a equidade como um dos pilares constitucionais. Lembremos, de novo, não custa, né? Na saúde, o artigo 196 estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. Aqui ficaria configurada a universalidade, digamos assim, né? Mas, mais do que universalidade, os princípios doutrinários incluem a equidade e a integralidade. Há quem goste mais de universalidade, há quem goste mais de integralidade, eu gosto mais de equidade. Mas não se trata somente de gostar como uma emoção. Aqui são bases racionais de evidências, de ação política, de trabalho com a população, com controle social, para entender o quanto a equidade é essa balança que constrói mais justiça social. Porque eu posso ter universalidade sem justiça social. Eu finjo que eu ofereço um pouquinho, algumas migalhas para alguns, e concentro todo o recurso, atenção, assistência para um grupo de privilegiados. Isso nunca será equidade. Bom, e lembrando também que temos diretrizes organizacionais do SUS na Constituição, que inclui aí descentralização, participação da comunidade, etc. O legado do modelo assistencial na odontologia do passado, se nós retrocedermos historicamente um pouquinho no período pré-SUS, pré-88, muitos sabem, porque já estudaram isso desde a graduação, se não estudaram, deveriam. E aqui nós temos professores, profissionais que são expertos na temática também. A odontologia era predominantemente privada, excetuando aqui a organização de rede assistencial escolar, né, o famoso sistema incremental, em algumas unidades da federação, ou do INAMPS, né, que era o pronto atendimento, o modelo mutilador do INAMPS. Esse acesso era restrito a quem podia pagar, resultando em exclusão de classe. Isso aqui é fundamental, porque eu vou retornar daqui a pouco esse tema, exclusão de classe. Então, uma saúde bucal excludente focada no lucro, se o modelo é privado, é óbvio que ele vai focar em lucro. O regime capitalista e o sistema de produção no mercado privado não pode trabalhar sem lucro. Então, é uma coisa óbvia, né? E o modelo, infelizmente, era marcado pela característica ultra-invasiva que nós denominamos, então, curativo mutiladora. É bom lembrar disso, porque isso nos deixou uma marca
O passado não se apagou lá atrás, né? E nós corremos o risco de, às vezes, esse eterno retorno, num looping, né? Esse bumerangue que retorna sempre de um modelo ultra-invasivo. E a marca da pobreza no Brasil, então, se caracterizou pela perda dentária, né? Epidemiologicamente, o que nós chamamos, nos nossos estudos de edentulismo, como marcador social de exclusão. Os diagnósticos vêm sendo feitos com a nossa vigilância epidemiológica, né? SB Brasil, desde 86 a gente fez estudos epidemiológicos de âmbito nacional, e o último foi recém-concluído agora, em 2023. E, além disso, as conferências nacionais de saúde bucal também denunciaram, escandalizadas, né, as conferências, os seus participantes, com a situação dessa marca de exclusão, que, inclusive, tragicamente deu ao Brasil uma alcunha muito feia de país dos banguelas. Quem não ouviu isso em algum momento da sua história, talvez lá atrás na graduação? Eu ouvi muito, né? O Brasil é campeão do mundo em futebol, mas é o país dos banguelas, né? E aqui entra uma discussão que eu acho importante conceituar, que é equidade versus igualdade. O princípio fundacional na Constituição busca justiça na distribuição de recursos da saúde e de recursos de saúde bucal. E aqui a diferença, enquanto a igualdade propõe que todos recebam o mesmo tratamento, os mesmos recursos ou oportunidades, ou seja, um tratamento uniforme, num país muito desigual, com aquela marca de exclusão que eu mostrei no slide atrás, essa igualdade seria muito injusta. Então, nós trabalhamos constitucionalmente com equidade, que reconhece essas diferenças do ponto de partida de cada indivíduo, de cada família, de cada cidadão, de cada comunidade, de cada região, macro-região brasileira, e as necessidades que são muito diversas. Então, exige tratamento diferenciado ou proporcional para alcançar resultados justos. Na saúde, não é dar a mesma atenção a todos. Na saúde bucal, não é dar a mesma atenção, é dar mais a quem mais precisa. E um dos maiores inimigos da saúde coletiva, ou saúde pública, se quiserem, é a iniquidade. Ela é uma desigualdade injusta e ela é evitável, porque hoje a gente conhece muita ciência de alta qualidade e nós temos técnica e tecnologia para evitá-la. A desigualdade é uma diferença observável e mensurável, é um fato estatístico, a desigualdade. Mas a iniquidade é uma desigualdade injusta, evitável e antiética, porque a gente tem que fazer o julgamento ético. E também da moral pública, né? Um economista que eu e Paulo Góes gostamos muito, que inclusive ele ganhou o prêmio Nobel quando nós fazíamos o doutorado lá na Inglaterra em 98, o Amartya Sen, ele estava, inclusive, envolvido na criação do índice IDH, né, que mede o grau de desenvolvimento humano e da distribuição de riqueza, de educação, de longevidade, etc., educação para populações ou de um município ou de um país. E ele dizia que a equidade busca a igualdade de capacidades, garantindo que todos tenham a mesma liberdade real para alcançar o que valorizam, como, por exemplo, ser saudável. Já um outro grande pesquisador foi nosso chefe de departamento lá na Inglaterra e publicou um relatório muito importante já ao final da década de 2000, ali 2008, 2009, ele estava liderando, desenvolvendo e publicando em muitos países no seu relatório, Michael Marmot, um grande epidemiologista, médico inglês. Ele disse que o objetivo é combater os determinantes sociais da saúde, uma visão que ele adota como um agir racional com respeito a fins. Esse agir racional, aqui eu vou abusar um pouquinho de vocês, mas isso aqui está num marco weberiano, é Max Weber falando aqui. E Michael Marmot defende coisas importantes, válidas, e nós nos guiamos, nós, os doutorandos que passamos por lá muito pela sua liderança, mas dentro dos limites do que o capitalismo permite. O que Michael Marmot defende é um desembrutecimento do capitalismo. Michael Marmot é um defensor daquela terceira via inglesa, que é a welfare state, né? A social-democracia inglesa, que por um tempo se espalhou pelo mundo, até chegou ao Brasil durante um pedaço dos governos de Fernando Henrique Cardoso.
A visão crítica na América Latina é outra. Ela não fala em determinantes, ela vai falar em determinação social. E isso inclui processos saúde, doença e cuidado. Vai além de fatores de risco, de fatos estatísticos. O paradigma funcionalista, por exemplo, do Marmot, foca em fatores proximais, intermediários, tais como renda, educação, e busca mitigar, reduzir esse risco. Mas o paradigma crítico da América Latina, sobretudo da epidemiologia crítica latino-americana, liderada, né, por autores conhecidíssimos no nosso meio da saúde coletiva brasileira e latino-americana, Jaime Breio, por exemplo, né, o equatoriano, que vive aqui no Brasil também, por um bom tempo trabalhou ali na Bahia, no Instituto de Saúde Coletiva. Aqui já se foca em estruturas sociais, econômicas, políticas que produzem essas iniquidades. E ali ele define um nível geral, particular e singular, onde o capitalismo rentista, o capitalismo neoliberal, avançando com todas as suas forças para acumulação, concentração de renda, deixam a ampla maioria da população mundial ou na miséria, ou na mendicância, ou no desemprego, ou na precarização do trabalho e da vida. Então, a ação política seria reforma ou revolução. Está vendo como é complicado? Marmot seria, obviamente, um reformista. Jaime Breio e outros latino-americanos, uma revolução no sentido do sistema capitalista, do regime de produção. A equidade exigiria a transformação estrutural de relações de poder e produção, e não apenas a compensação de falhas no mercado capitalista. Eu coloquei essa imagem aqui construída com inteligência artificial, porque eu vejo uma conversa, um diálogo, uma mesa de debates entre Jaime Breio, à esquerda, e Michael Marmot, à direita, e cada um defendendo o seu ponto de vista. Breio falando de determinação e Marmot de determinantes. Esse diálogo, eu acredito que nunca houve de fato. Só na minha cabeça, quando eu desejei, e a inteligência artificial me ajudou a produzir a imagem, mas nunca houve. Parece que eles se recusam a se sentarem juntos. Aliás, quando eu leio um e outro, eles não se citam como referências bibliográficas. É raro. E quando se citam, é para um criticar um lado ou outro. Alguns querem ver um jogo de xadrez, para ver quem faz, né, a abertura mais agressiva ou mais cautelosa, para ganhar, para o final dar o checkmate. Outros querem uma queda de braço entre, né, esses dois pensadores e essas duas grandes correntes, a latino-americana e a eurocêntrica, defendida por Marmot. Que impacto isso tem para nós? Começa com uma história relativamente antiga, dos anos 70, que é a Lei do Cuidado Inverso. A Lei do Cuidado Inverso foi publicada por Hart, um pesquisador bastante importante na Europa, na Inglaterra, e que ele caracterizou uma dupla injustiça. Populações socialmente vulnerabilizadas, e, portanto, que são mais suscetíveis a doenças em geral, e doenças bucais também, recebem menos cuidado. E, ao receberem menos cuidado, se caracteriza a lei do cuidado inverso. Querem iniquidade maior que essa? Então, qual é o problema do sistema? É o próprio sistema de saúde. Se ele não for rigorosamente pró-equidade, pode perpetuar essas iniquidades. Ele vai favorecer as pessoas com melhores condições, com capital simbólico maior, que conseguem acionar políticos, que conseguem ganhar a vaga, que conseguem furar a fila, que conseguem a internação no hospital que precisam, o atendimento do especialista, os cuidados médicos odontológicos em geral. Um exemplo prático, antes da Política Nacional de Saúde Bucal, o número de dentistas era mais desfavorável nos municípios com piores indicadores socioeconômicos. Era assim no Brasil. E mesmo com a nossa política, as desigualdades locais persistem. O Edson estava mostrando isso agora há pouco. A relação de escassez, de vazios assistenciais. Aqui está o Hart com a publicação no The Lancet da Inverse Care Law em 1971. Então, na saúde bucal brasileira, a consagração de uma política pró-equidade, depois de uma relativamente longa tramitação do Congresso brasileiro, tem a sua sanção final em 2023. Se torna uma política de Estado. E essa lei de 2023 formalizou a política, o Brasil Sorridente, dentro do SUS, na Lei Orgânica de 1990.
Então, esse ato é um componente essencial e inseparável da Bucal e da sua atuação no SUS. Qual a implicação crítica desse fato? É só a lei que conta e a lei por si só resolve tudo? Não, mas ela eleva a política de saúde bucal a uma condição que subverte a lógica de mercado. Ela age na desmercantilização do cuidado e visa e pode garantir, né, ao longo do futuro mais próximo, o acesso e uso efetivo dos serviços como direito social inegociável. Então, o caminho para a justiça, a equidade em ação, é, para nós hoje no Brasil, o modelo da política e da lei de 2023, com acesso universal e equânime, acesso contínuo a serviços de qualidade, eliminando a demanda reprimida, né? Edson mostrava agora há pouco, inclusive, os indicadores de acompanhamento, de monitoramento e avaliação, né? Qualidade, território, a ênfase em populações vulneráveis e que antes estavam desassistidas. Ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação, e aqui a constituição de rede de saúde bucal, rede de atenção em saúde bucal, avança nesse sentido da integralidade, com a nossa integração inter e multiprofissional, e assegurando relações de vínculo, como dizia o Edson, com a equipe, entre a equipe e a população adstrita. Fundamental destaque é a gestão participativa, né? O controle público e social, garantindo que os usuários desses serviços públicos tenham voz nas decisões. Quais evidências de progressos a gente teria em relação ao que vem recentemente, ao longo da política, digamos, de 2004 para cá, não é? Uma redução da iniquidade e é estatisticamente significativa em medidas complexas de desigualdade, por exemplo, na distribuição de dentistas. O Edson mostrou alguns gráficos agora há pouco, mas no período de 2005 a 2015, nós temos estudos, e eu estudo muito esse assunto, e aqui eu vi que está conosco a Cristiana Carvalho, que é uma grande estudiosa e trabalha no observatório lá em Belo Horizonte, né, em relação à força de trabalho, e nesse período em particular nós tivemos essa redução digamos assim, do vazio assistencial, mas ele é persistente, ele é difícil de vencer. O problema é que em 2016 nós mergulhamos numa crise política, numa crise cultural, econômica, social, sem precedentes. E isso meio que desconstruiu muito do que vinha sendo trilhado. A priorização dos vulneráveis nesse período que eu estou destacando aqui em cima, a razão do dentista por habitante aumentou em municípios com IDH muito baixo, pois houve um direcionamento de força de trabalho para áreas de maior necessidade, sobretudo naquele período ali, até 2015, início de 2016. Se vocês virem o quanto em saúde bucal, saúde da família foi implantado no Nordeste, por exemplo. Eu prestava atenção no gráfico que o Edson nos mostrava, interessante isso, atenção primária, atenção básica, o Piauí e Teresina despontando lá com altos percentuais de cobertura. Se isso é bom, se isso tem qualidade ou não, bom, aí é outro problema de avaliação qualitativa, mas do ponto de vista de provimento, ele houve. E agora, a partir de 23, o Edson nos traz essa retomada da indução pró-equidade. Por exemplo, inclusão da proporção de crianças beneficiárias de Bolsa Família, o atendimento odontológico como indicador de equidade. Né? Qual o impacto da política de saúde bucal na morbidade? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer que houve, sim, uma superação do modelo mutilador, né? Mas há persistência da polarização, da cárie, por exemplo, ou mesmo da doença periodontal, ou do câncer de boca. Então, houve um esforço de reorientação do modelo de atenção, a mudança do foco progressivamente perseguindo integralidade. Houve um desvio de caminho aqui e ali, mas num sentido histórico mais geral, houve essa busca. Agora, a polarização, aí, os estudos epidemiológicos recentes e os anteriores nos mostram no Brasil. Embora a prevalência de cárie tenha diminuído, a redução tem sido menor para pessoas mais pobres, comparado às mais ricas, e nós vemos intersecção de classe, de raça, etnia, de gênero e de idade. Eu costumo dizer para os meus alunos de graduação, os estudantes percebem isso claramente, o fundo do poço epidemiológico, a pior situação no Brasil é ser pobre, preto, mulher
e acima de 60 anos. Quase que você está condenando ao edentulismo, mas não só ao edentulismo, né? A toda a sorte de coisas que tornam a pessoa invisibilizada, fragilizada, desassistida. Então, os casos de doenças tendem a se concentrar em grupos vulnerabilizados, indicando níveis preocupantes de iniquidade ainda. Isso aqui é um estudo que nós publicamos com o grupo ali da Federal do Rio Grande do Norte, em que a gente estudou a implantação da política de saúde bucal no Brasil e a influência na morbidade em capitais brasileiras no século XXI. Esse estudo mostra muito do que eu acabei de apresentar no slide. É curioso que eu ia citar aqui como uma indução e um trabalho pró-equidade, eu ia citar fluoretação de águas ou dentifrício fluoretado. Aí eu falei, não vou usar isso, eu vou usar a reabilitação como reparação social. Foi uma das ênfases do Edson, a gente não combinou nada, mas eu destaco aqui também, né? Prótese dentária restaura a dignidade. Então, se de 2023 para cá a gente está conseguindo fazer mais de 1.200.000 próteses, isso é importante, né? Por quê? Primeiro, a gente está fazendo uso, né, dos equipamentos e da rede que se expandiu, ele mostrou esses dados da expansão da rede, e a oferta de prótese dentária gratuita é uma das ações mais emblemáticas do combate à equidade, pensando em quem fica edêntulo nesse país. Não é apenas uma compensação funcionalista da função mastigatória dessas pessoas, é restauração de dignidade, possibilidade de reintegração social, de autoestima. A barreira estrutural é o subfinanciamento crônico e desfinanciamento agudo. Isso agudiza, de fato, a iniquidade. E aqui a gente tem que ter a percepção crítica do que significa a atual proposta do arcabouço fiscal para a determinação social. A visão crítica latino-americana vai dizer que isso contribui para subfinanciamento. E daí não é um erro de gestão, é uma opção política deliberada, uma função de subverter o direito social, né? Aí nós estamos trabalhando na acomodação financeira e fiscal e financista da Faria Lima, do capitalismo de Estado e mercado, né? Isso já tinha sido muito ruim em 2016, quando no governo Temer o teto de gastos foi aprovado, prejudicava o investimento nas áreas sociais da saúde por um longo período, né? Não à toa foi chamado o teto da morte, né? Isso impacta também a política de saúde bucal e isso atrasa o avanço da lei de 2023 da bucal, que induz, né, tem recursos teria recursos de maior monta para investir. E, claro, aí quem tem recursos, quem, né, pode pagar, vai buscar o setor privado. Então, para superar os gargalos da esfera pública e privada do trabalho, nós temos que potencializar e valorizar o trabalhador. Isso também contribui com a iniquidade. A iniquidade olhada no espelho agora, não só para os usuários, mas no espelho de quem presta o serviço. Precarização do trabalho é um dos dramas da modernidade, vínculos temporários, baixos salários. E isso também é reflexo direto de opções políticas e econômicas que as sociedades fazem. Então, nós temos que instituir, é difícil, eu entendo, muitas conferências nacionais vêm propondo, mas é complicado, um plano nacional de carreira para profissionais do SUS. Enquanto isso não vem, que seria, né, a situação mais resolutiva, buscar vínculos estáveis, substituir esses contratos precários, né, com remuneração digna, reformar currículos para que a saúde coletiva e a epidemiologia crítica sejam centrais, desmistificando esse ideário da nossa corporação odontológica de clínica privada e de mercado liberal. Então, o pilar democrático aqui, para encerrar, é a gestão participativa, é isso que nós estamos perseguindo. Controle social como um dos antídotos à iniquidade mais ampla, né? A lei de 2023 exige gestão participativa na sua diretriz plana. Ela tem uma conexão macropolítica com trabalhadores e usuários, via conselhos, conferências, porque permite a pressão sobre gestores, a fiscalização do orçamento, o combate ao subfinanciamento. E na micropolítica, esse profissional da saúde bucal vai lá no conselho, aponta falhas, recupera sua autonomia, o seu protagonismo, ao se tornar um autor da solução deliberativa dos conselhos e da pressão. Ele se alia ao público em geral para
obter, arrancar do Estado brasileiro mais e mais. E isso é uma forma de emancipação profissional. Expõe o profissional à realidade social e politiza o seu trabalho no movimento social pela equidade. Isso já foi dito desde a Conferência Nacional de Saúde Bucal, em 2004, o relatório de 2005 que eu recuperei, e precisamos da nova conferência, da 4ª Conferência Nacional de Saúde Bucal, né? Então, a conclusão é chamada ação. Nós estamos construindo um projeto político de justiça social. O Edson Eilan sabe muito bem disso. Como lei, a política solidifica um projeto que usa a equidade, que lança a mão da equidade, que se inspira na equidade. E isso busca transformação estrutural. O sucesso exige uma reforma na política econômica, com tributação progressiva, né? O Executivo Federal Brasileiro hoje está propondo isso, o Congresso está ali tergiversando, mas nós precisamos de tributação progressiva, os mais ricos precisam pagar imposto, que rompa com a lógica da austeridade contra os pobres e que garanta o SUS e uma política nacional de saúde bucal cumprindo sua missão constitucional. Ou seja, para finalizar, restaurar a dignidade roubada pela iniquidade histórica, garantindo que a saúde bucal seja um símbolo de direito e não de privilégio. Aqui a minha homenagem a esse grande grupo internacional, né? E, na Índia, no Quênia, na Colômbia, no Brasil e na Inglaterra, claro, também, vem trabalhando esse bonito projeto. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Samuel. Que honra, né? Ouvirmos as suas palavras e os seus ensinamentos. E que a apresentação, apesar de não ter sido combinada com a do Edson, conversou tão bem, né? Parece que estavam afinados nas ideias. Então, agora a gente abre o nosso momento de perguntas, de comentários. Já chegou aqui o primeiro. Cristine pergunta se poderiam comentar sobre a possibilidade de ampliar o escopo de prática de cirurgiões dentistas na APS para aumentar acesso a procedimentos especializados, assim como investir em equipes com técnicos de saúde bucal, pensando em ações que melhorem acesso à população que acabam buscando isso na odontologia mercantilizada das franquias. Excelente, Edson Keila. Eu não sei como é que vai ser a condução agora, Renes. É um bloco de perguntas, é uma a uma, ela é dirigida a um de nós? Vamos fazendo uma a uma, e aí vocês ficam à vontade se ambos comentam ou se um, Isso, pode ficar. Um acha muito difícil e pede auxílio universitário, tá bom. Exatamente, é um ambiente bem amigável aqui. Quando o negócio ficar apertado aqui, eu socorro aqui, peço socorro para o pessoal. Não, legal. Ô Renes, tem também uma pergunta aqui do Maurício. Eu vou começar pela do Maurício, que aí eu ia responder pelo chat, mas aí eu vou responder aqui. Só para deixar registrado, né, que ele perguntou se tem alguma novidade quanto à odontologia hospitalar. Isso, perfeito. Então, Maurício, acho que muito bom você trazer esse tema, né, pelo tempo, logicamente, muitas coisas passaram batidas, mas, de fato, a odontologia hospitalar, em que fase que a gente está? A gente está discutindo com a SAES, né, a Secretaria de Atenção Especializada, a criação dos procedimentos, né, que vai permitir esse registro. Então a gente precisa ter um financiamento disso e um custeio, né? Então está nos radares, está na perspectiva e está sendo trabalhado, e é algo que já vem existindo muito na prática, né? Os municípios e estados vêm desenvolvendo. Tudo bom, Cristina? Bom falar com você. Sim, a gente está trabalhando, em breve vai estar numa consulta pública, carteira de serviços da atenção primária. E a gente, de fato, precisa aumentar esse escopo de ação. Não dá, né, os seminários que a gente vem fazendo junto com a atenção primária, né, com o departamento, com a secretaria como um todo, é um dos pontos que a gente discute, que é o escopo de prática das equipes de saúde bucal e o quanto que esses indicadores, essa mudança de prática, ela deve levar para esse lado. E sim, né, então, acho que com essa carteira de serviço,
a gente está buscando, né, aumentar esse escopo de prática, de ações, de procedimentos. E veja, essa questão do TSB, sim, é algo que, né, essa necessidade de se investir, a gente percebe que por mais que a gente tenha crescido na quantidade de equipes de 2022 para cá, e quando a gente olha esse cenário como um todo, 2004, 2001, 2004, a quantidade de equipes modalidade 2, ela é muito frágil, né? Então ela é muito limitada e que aumentou o financiamento, teve uma ampla quantidade, né? Aumentou bem mais do que a modalidade 1, mesmo assim isso ainda não avança, né? Eu gosto da discussão que a Cristiana traz, né? Que é aquela que ela coloca assim, por exemplo, da modalidade 1 ter 3 profissionais. Eu tenho refletido bastante sobre isso e precisa, né, assim, para que os dentistas não fiquem necessariamente fazendo qual parte das suas ações, o que o técnico faz, né, e que tenhamos outros profissionais. A margem para isso, eu imagino quando a gente discutir a PNAB, né, que está no radar da secretaria, eu acho que pode ser algo nesse sentido, né? Logicamente, a gente também precisa investir na formação, então a CEGETS está aí com a proposta de formar 2.500 profissionais, a CEGETS lançou semana passada o Formatec, também, que tem uma parte da qualificação desses técnicos, dos que já são, mais para se formar. Então, tem essas outras frentes aí que precisam para que a gente consiga investir nos técnicos. A gente conseguiu, né, publicar, né, a CEGETS publicou lá, juntou um grande grupo, e, né, a coordenação de saúde bucal, aí na época da Dora também participou das diretrizes, da discussão das diretrizes, e aí publicaram no Enatexpo essa formação que precisa dar uma atualizada. Então, no caso do técnico, tem diversas frentes aí que estão sendo trabalhadas. Eu acho que é isso. Eu vou passar a palavra para o professor Samuel. Sobre essa questão, acho que você abordou bem, Edson. Rapidamente, eu só vou dizer uma coisa. Quando eu era gestor aqui em Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Secretaria Municipal da Saúde, uma rede grande, uma rede expressiva, muitos, né, profissionais, né? Nós tínhamos uma escola de formação de TSB aqui. Aliás, o Paraná nisso foi bastante pioneiro, com professores como Zita, né, e a minha própria esposa trabalhou nisso, na escola de formação. Mas nós fizemos uma experiência de contratação de uma consultoria do Eugênio Vilaça Mendes. Muitos já ouviram falar de Eugênio, porque ele andou pelo Brasil inteiro, pela América Latina. E poucos, talvez, saibam de fato, ele também é dentista, né? Tem pessoas que pensam, o Eugênio, aquele médico lá da OPAS. Não. E quando ele chegou para essa primeira consultoria, ele olhou para mim, eu era coordenador de saúde bucal, ele disse, nós temos que mexer na saúde bucal aqui em Curitiba, tem que ser ousado, tem que ter coragem. Você tem que... Ele não usou a expressão aumentar o escopo de prática na atenção básica, mas ele disse, o que vocês fazem hoje é pouco, vocês teriam capacidade de fazer mais na atenção básica em cada clínica instalada. Essas clínicas são caras, e naquela época o dentista de Curitiba, o TSD, não era o TSD ainda, era o THD, e o auxiliar de consultório, como eram chamados na época. A equipe montada aqui e o equipamento, a manutenção do equipamento, sai caro, se você olhar como despesa, como investimento público. Vocês podem fazer mais. E, nesse sentido, ele dizia, vamos incorporar o que vocês chamam de algumas especialidades, que não são subespecialidades, na atenção básica. E isso se junta à pergunta da Cris, com a questão do escopo de prática e o TSB, que a própria Cristiana Carvalho, como comentou o Edson, também defende muito. Tem que aumentar essa proporção da equipe atualmente tipo 2 com TSB, né? Por quê? Porque naquela época ele já dizia, o dentista está fazendo coisas na atenção básica hoje que é para o THD fazer o atual TSB. Não é para o dentista mais. Ele pode delegar completamente. Traz algumas subespecialidades e ele vai fazer isso na atenção básica. Ele falou, claro que vai haver uma guerra, não espere que vai ser fácil. Os dentistas vão reagir.
Eles vão dizer que não, porque agora, porque querem isso, querem aquilo, nós não temos condições, né, infraestruturais, condições técnicas. Treina, oferece condição técnica. Então, naquela época, ele já queria trazer a prótese. Ele já queria trazer a prótese. Claro que depois virou uma discussão de fazer, não, faz a moldagem na atenção básica, depois manda para o laboratório, né, o CEL faz a mediação. Então, as duas coisas se encontram, nós temos sim que incorporar mais TSBs e fazer a delegação de mais procedimentos, ações e serviços para a equipe dita auxiliar, mas são profissionais que têm que estar qualificados, capacitados, e colocar o dentista na realização de procedimentos para os quais ele é capacitado na graduação, não precisa nem fazer a pós, mas a maioria hoje faz pós, pelo menos uma especialização. E o avanço tecnológico, o avanço de materiais odontológicos, o avanço hoje até da inteligência artificial, tudo isso ajuda muito. Tem quem critique, né? Vai roubar o nosso trabalho, vai roubar se a gente não souber usar. Mas se souber usar, vai facilitar o nosso trabalho, né? Você estava falando agora há pouco, eu estava te ouvindo numa outra apresentação sobre, você e o Padilha, sobre a prótese, né, com escaneamento e impressão digital ali com 3D. Isso é facilitação. Imagine fazer isso quando o Eugênio nos propôs lá na década de 80, né? Aí causava pânico, causava medo mesmo. Mas é isso. A gente tem aqui uma provocação do professor Paulo, que ele disse que o Brasil tem feito um esforço enorme para implantar e viabilizar a implantação das equipes de saúde bucal nos últimos 30 anos. Isso tem sido fundamental para garantir acesso e restabelecer a saúde bucal, mas ainda não tem produzido ganhos de saúde bucal, em especial para crianças menores de 5 anos, em especial pobres e pretas. Quais horizontes que podemos ter para sonhar com mudanças em quadro como esse? Seria na questão da formação dos cirurgiões dentistas e dos técnicos pró-equidade, medidas medidas fiscais de redução de impostos para métodos preventivos, avaliação das medidas implantadas, modelo estruturado de vigilância à saúde bucal, seria gestão qualificada, né? Ele faz a provocação, ele já dá alguns caminhos para que vocês... Deixa eu fazer eu estava só dando uma conferida aqui, por exemplo, a gente tem uma ideia, né, quando a gente divide o total de procedimentos que são realizados, se a gente for categorizar, sendo as coisas mais difíceis também de 3 formas, preventivo, curativo e coletivo. 58% dos procedimentos, isso em 2025, né, 58% foram preventivos, né, 39% curativo e o restante coletivo. Então, veja que reforça isso, que é a questão que a professora Cristina traz, e aí, e tem muito aqui, né, que quando a gente vai ver, é o dentista fazendo, né? Então, acho que, na medida em que a gente tem, né, os profissionais, os técnicos, os auxiliares, né, colaborando, mais atuando, né, conforme a sua possibilidade, isso a gente consegue otimizar, e aí garantir que essas ações preventivas, né, os dados do SB têm demonstrado, né, a gente tem conseguido falhar na prevenção e no acesso dessas crianças, né? Então a gente, essas crianças, elas têm chegado aí aos 5 anos com cárie não tratada. A gente tenta aqui, por exemplo, algumas ações, por exemplo, por meio dos indicadores, embora, né, nessa lista agora da qualificação, a faixa etária de 5 anos, no momento da pactuação, ela não entrou, mas vão ter outras oportunidades, como está se discutindo o selo de qualidade da atenção primária, algumas outras possibilidades para que a gente consiga, né, como é que, por exemplo, a equipe EMUT, né, na medida que tiver um profissional, um cirurgião dentista, possa colaborar também para aumentar essa resolutividade da atenção primária, ele entender que não é porque é menor de 1 metro que ele precisa ir para o CEL, né, o fato de ter a especialidade no CEL, né, que tanto se pede, de ter odontopediatria no CEL, a gente não pode entender como se essas crianças da atenção primária todas têm que ir para lá, né? De fato, que se for para ter, se faça a especialidade
a qual ela é necessária. Então, assim, acho que a nossa ideia também é, mais uma vez, investir na qualificação, na formação, de aumentar além de aumentar o escopo de ação, é aumentar essa resolutividade e garantir que a atenção primária, né, a gente possa qualificar esses dentistas para fazer esse atendimento. Eu acho que do ponto de vista da vigilância, né, a gente lançou há uns dias atrás, junto com a Coordenação da Alimentação e Nutrição, a questão dos marcadores alimentares, né, que minimamente, né, que o dentista, que a equipe de saúde bucal, porque ela pode ser preenchida por dentista, técnico, auxiliar, que ele possa, ao conversar, né, com a mãe e que tem uma criança menor de 2 anos, tem lá as suas perguntas dos marcadores alimentares, o que ele vai direcionar, acima de 2 anos, e crianças, né, um pouco mais velhas, adolescentes, adultos. Então, essa é uma estratégia de vigilância, né, que vai permitir a equipe de saúde bucal discutir né, a qualidade da alimentação, sua relação, né, com as questões de saúde bucal e mais uma vez, né, acho que o nosso grande desafio é esse acesso, né, então não dá para a gente só garantir atendimento àquelas pessoas, as crianças que buscam atendimento na UBS, né, mas como é que a equipe, de fato, tem esse papel ativo, né, proativo, de ir buscar essas crianças, essas famílias, né. E é isso, assim, acho que a gestão precisa estar muito qualificada, né, ela precisa fazer esse monitoramento, esse trabalho, junto com as equipes, para que possam chegar em quem mais necessita, né. Professor Samuel, eu vou passar a palavra para você. Não, você, Edson, sabe, porque conviveu muito de perto ali em Pernambuco. Paulo Góes é uma pessoa genial, mas ele tem essa genialidade generosa. Ele não é uma pessoa culta, inteligente para humilhar ninguém. Então, ele sabia que a gente ia ter dificuldades. Ele falou: vou oferecer um pouco já de pistas para vocês. Alguns caminhos de resposta. Mas é o seguinte, o Paulo tem essa inteligência emocional e esse carinho pelos amigos, né? É de acordo, é isso mesmo, né? Só que ele aqui situa epidemiologicamente, nos extremos do espectro, ele coloca o outro extremo em relação ao que eu coloquei, porque eu tinha colocado, né? Lá na Bacia das Almas, epidemiologicamente, se a gente vai ver a pior situação brasileira há décadas, pobre, mulher, preta, né? Baixa escolaridade e acima de 60 anos. Ele coloca 5 anos, pobres, pretas, e é isso mesmo, nós estamos, né, trabalhando esses limites, mas não que isso não atravesse as outras faixas etárias na intersecção de classe, de gênero, de raça, etnia e de idade. O Paulo sabe muito bem disso, né? Então, em termos de horizontes, tem um conjunto de pistas que ele nos oferece aqui na pergunta, que nós temos que concordar. Agora, claro que tudo isso tem que se dar de uma forma sistêmica, sistematizada, né? Politicamente muito bem definida para aguentar o tranco, porque ele vem, né? Crítica é a coisa que mais tem. Quando você atender a menina preta pobre de 5 anos, a crítica vai dizer que você não atendeu o indígena, né, lá do Amazonas de 18 anos. Quando você atender esse indígena, você não atendeu o quilombola, você não atendeu o idoso branco do sul do Brasil. Agora, se você está politicamente fortalecido, tem convicção de que você está sustentado em tomada de decisão, amparado em boas evidências, em boa pesquisa, aí está o valor do que o Paulo faz. O valor do que ele fez antes com o PEMAC e CEL, na avaliação dos CELs, que é o maior recurso do que aquele para tomada de decisão em 2 ciclos, né, avaliativos. 2 ciclos ou 3? Foi 2, né? 2 ciclos. Então, quando você fala aqui para sonhar essas mudanças, formação de dentista, TSB e também o ASB, e também o técnico de prótese, formando bem, e também o de radiologia, claro, mas, sobretudo, eu acho que a gente precisa dar uma ênfase muito, mas muito especial às diretrizes curriculares.
Muitos de nós aqui somos professores em odontologia, ou em saúde coletiva, em algum curso aí, juntando medicina, né, enfermagem, odonto, etc. Eu acho que a gente avançou muito, sim, no Brasil, mas ainda há lacunas importantes. E muitas vezes, pela abordagem mais tradicional, nós tornamos temas interessantíssimos, como a própria saúde coletiva, a epidemiologia crítica, o planejamento e a gestão, o monitoramento e avaliação, coisas desinteressantes para as turmas. Eu percebi mudança de perfil nas últimas, digamos assim, na última década. Há também uma mudança de perfil de quem entra hoje no vestibular, especialmente na universidade pública. O sistema de cotas tão criticado vem favorecendo a presença de um estudante muito mais sintonizado, que sofre na pele, na carne, no osso, na sua origem, essas coisas que nós vamos conversar, discutir, propor como metodologia ativa em sala de aula, no laboratório, na clínica ou nas ruas, nas praças, nas ruas. Eu daria muita ênfase nessa formação do dentista, Paulo Góes. Medidas fiscais de redução de impostos, sem dúvida, mas aqui eu falei mais em tributação progressiva mesmo. Nós temos muitos métodos preventivos ainda subutilizados, muitos. E vem um novo bombardeio aí em relação ao uso de fluoretos, né? Ele começa com Kennedy Jr. nos Estados Unidos e vai invadir o mundo ocidental. Vai chegar no Brasil com muita força, já está chegando, né? E medidas de pró-equidade, claro, né? Para estruturar, acho que a gente já estruturou bem, você foi um dos responsáveis, Paulo Góes. Eu me lembro direitinho, nós fazendo uma mesa, acho que talvez em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e você dizendo assim, a gente precisa organizar melhor a vigilância em saúde na bucal. Já tinha havido um levantamento epidemiológico em 86 e outro em 93. Mas você veio dizendo isso lá do teu doutorado, né, Natal? Nós precisamos fazer melhor a vigilância em saúde bucal. E, sobretudo, então, a vigilância epidemiológica. E, desde então, o projeto SB Brasil vem melhorando a cada edição. Há problemas, há dificuldades operacionais, sem dúvida, mas nós temos conseguido, a partir de diagnósticos muito amplos, né, muito abrangentes, ter uma compreensão maior da gravidade, né, ou do nível de resolução que nós estamos tendo de algumas coisas. E essa gestão qualificada, obviamente, né? Tomando como modelo Edson e Ilan, meu amigo, estamos feitos, porque isso é gestão qualificada. Tem uma pergunta aqui do Raul Flores, que ele é do Chile, e ele está querendo entender como está sendo avaliada a política, né, do Brasil Sorridente. Se é por meio de acordos com universidades e governos, se existem licitações para comprar essas avaliações, se ainda não foi avaliado, né? Então, para a gente Legal. informar o colega. Legal, Raul, bom ter você por aqui. Como é que funciona, né? Assim, eu acho que o Brasil Sorridente consegue ter essa tradição dessa parceria, né, com as universidades, né? A gente pode lembrar aí dos primórdios, os centros colaboradores, né, quando foram instituídos, né, e todos os levantamentos que existiram. Então, sempre uma grande parceria. E mais recentemente, né, então, ultimamente, a política como um todo, ela vem sendo avaliada, vem sendo diagnosticada, trabalhada a gente pode pensar por partes, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio de juntar esses diversos diagnósticos. Então, por exemplo, o que a professora Cristiana Carvalho tem feito, né, do ponto de vista da escassez das equipes, da profissão, dos profissionais de odontologia. Por exemplo, o que a Federal da Bahia, com a professora Sônia, tem feito em relação aos laboratórios de prótese dentária, com o professor Ângelo, da Universidade do Rio Grande do Norte, das unidades móveis. O censo, né, que foi feito com a rede APS, que também envolve a saúde bucal. Em breve, a gente vai estar desenvolvendo também, junto com a Federal de Pernambuco, o professor Paulo Góes, a professora Nilcema, o censo dos céus. A gente precisa retomar. E, logicamente, isso, em algum momento, a gente precisa
olhar isso de forma mais global, né, assim, pensando na política como um todo. Mas, assim, há essa parceria constante e muito, muito próxima, né, da Coordenação Geral de Saúde Bucal com as instituições de ensino, né. Então, acho que esses foram alguns exemplos. Nós temos outros, como o do fluxo da prótese digital, com o professor Carlos, lá da Federal de Uberlândia, então, diversos outros também. Renis, eu acho que é isso. De acordo, o tempo está bem avançado aqui, então eu vou resumir. Aqui a Cristiana reforça a questão da necessidade de valorizar as equipes de modalidade 2, né, porque as equipes de modalidade 1 cresceram de forma muito expressiva e a modalidade 2 não, então é necessário para favorecer o controle da doença cárie, por exemplo. Rodolfo comenta a questão da necessidade que os estados também cofinanciem a saúde bucal, né, pois são poucos os estados que fazem isso. E aí o Marcos Alex parabeniza a coordenação, e aí ele pergunta a questão sobre a digitalização das próteses para aumentar o acesso, né? Em que etapa está essa modernização? O Renis já está acabando, você quer terminar os outros? Que aí eu faço um comentário, pode ser? Pronto, perfeito. Não, mas os demais comentários, Tá. eles seguem avançando na questão da valorização das equipes tipo 2 também, e a questão de melhorar a qualidade, né, de ofertar tecnologias, de instrumentalizar a atenção primária à saúde, como, por exemplo, que quando as unidades básicas ela não possuem um raio-x, fica mais difícil fazer um diagnóstico adequado de uma cárie precoce, por exemplo. Isso acaba favorecendo a mercantilização com franquias e planos de saúde bucal, né, em ampla expansão. Não, perfeito. Eu vou fazer os comentários e já me despeço, seria nesse sentido? Sim. Tá bom, tá bom. Não, eu acho que tem uma coisa assim que, por exemplo, o Padilha, né, com a gestão do Padilha, o que ele vem trabalhando, e a gente vem vendo os exemplos do Agora Tem, dos outros programas aí que têm sido prioridade. Né, na saúde bucal, ele vem trabalhando com a questão da expansão e a modernização das ações da saúde bucal. E aí a gente está falando da APS, do CEL, da atenção hospitalar, né, que aí casa com vários comentários aqui, das professoras, Cláudia, a professora Cristiana, a professora Cris, enfim, de outras pessoas também que comentaram, que é isso. E aí, né, respondendo o professor Marcos Alex, né, nesse escopo de prioridade que está se dando para o Brasil Sorridente, a gente pode ver, por exemplo, as unidades odontológicas móveis, né, nesse sentido de expansão e modernização, mas também a compra de rotatórios, tem uma necessidade, isso ainda está no campo do planejamento, mas de raio-x digital. Eu acho que isso a gente precisa, né? Essa modernização, ela precisa chegar nos serviços públicos, no CELS, na APS, que está mais próximo aí. Em breve a gente quer entregar até o final do ano, iniciar as entregas dos equipamentos da prótese, do fluxo digital. Isso sim, tem esse olhar assim, de aumentar em escala a produção, aumentar os tipos de próteses seriam ofertadas, né, especialmente prótese unitária, a facilidade que isso, a agilidade que isso vai permitir, cadeiras portáteis, raio-x, o fixo, então uma série de equipamentos, né, para que essa modernização, esse equipamento chegue, mas a gente sempre ressalta, o PEMAC nos demonstrou, não adianta só a gente colocar o equipamento, né, no PEMAC, isso era muito nítido, assim, a gente colocou, os CELS que tinham rotatório não era garantia de aumento de produção, de alcance das metas, né, então, quando a gente ia analisar isso a fundo, a gente percebia que é o processo de trabalho, não mudava, né, então, sim, a ideia é essa expansão, modernização, mas também o foco na qualificação do processo de trabalho. Renis, muito obrigado.
pela gentileza, pelo carinho, pela consideração, pela sua participação e tudo que você vem construindo. Professor Paulo Góes, professor Iracema, parabéns pelo projeto. É um projeto muito importante para o Brasil, que a gente precisa trabalhar, divulgar, apoiar. Então, conte com o Ministério da Saúde, conte com a Coordenação Geral de Saúde Bucal. Você sabe que tem todo o apoio para que esse projeto continue avançando e que a gente consiga essa equidade necessária na política e a mobilização social, né? Então, conte conosco, professor Samuel, carinho enorme, admiração enorme, é sempre um aprendizado lhe escutar, e espero no próximo momento estar dando um abraço a você pessoalmente. Então, beijo pessoal a todos e a todas que ficaram aí nos assistindo. Muito obrigado, professor Edson, muito obrigado, professor Samuel, mais uma vez, por esse momento, né, que foi muito rico para a gente, e com certeza para as pessoas dos outros países que terão a oportunidade de acompanhar a gente pelo YouTube, né? Vou encerrar a gravação.